Vocês sabem que a gente adora falar sobre desenhos da Cartoon Network aqui no canal, simplesmente porque todo o universo deles é extremamente vasto e cheio de pequenos mistérios. Os desenhos da Cartoon, em sua grande maioria, são muito bem escritos. Não são somente programas infantis feitos para crianças darem risada. Muitos deles, até os mais bobinhos, acabam tendo um episódio ou outro que tratam sobre questões complexas do ser humano, como saúde mental, crises existenciais, críticas sociais e outros assuntos que muitas vezes passam do olhar infantil e chegam somente no olhar dos adultos que estão assistindo. Alguns outros desenhos têm um tom mais bizarro, grotesco, mas que também são muito bons da sua maneira. Uma coisa é fato, a gente reconhece de longe quando um desenho é da Cartoon, e até os desenhos mais bobinhos acabam tendo um mistério ou complexidade por trás. E o desenho em questão dessa vez é o Acampamento de Laszlo, mais especificamente o último episódio da série. O Acampamento de Laszlo foi uma série produzida por Joey Murray e que foi ao ar em 8 de julho de 2005 na Cartoon Network. Sim, é uma série bem antiga que faz parte do Velho Testamento da Cartoon. Era um dos desenhos que a audiência curtia muito e teve seu final em 2008, sem algum motivo pesado por trás diferente de alguns desenhos que a gente trouxe aqui. Ele chegou ao fim simplesmente porque a história chegou ao fim e não tinha mais o que acrescentar na trama. Mas do que o Acampamento de Laszlo se trata afinal? Esse desenho gira em torno de Laszlo e seus amigos, Raj e Rino, que vivem em um acampamento chamado Acampamento Ring. Lá eles têm uma cabaninha chamada Gelatina, o que deu a eles o apelido de Trio Gelatina. Laszlo é um macaquinho brasileiro que é o líder do trio. Sempre diverte todo mundo no acampamento e acompanhado de seus dois amigos nas suas aventuras. O Acampamento Ring fica em Prickle Pines, uma cidade que é banhada pelo Rio Vazante, que é o maior lago da região. E do outro lado do Rio Vazante fica o Acampamento das Bandeirantes, que é o acampamento rival do Ring. O Acampamento Ring é bem antigo, e na sua época de ouro era extremamente organizado e todos os escoteiros que estavam lá seguiam muito bem as regras feitas pelo chefe do acampamento, o chefe escoteiro Lumpus. Só que com a chegada de Laszlo, que só queria se divertir e não queria seguir nenhuma regra, todos os escoteiros acabaram seguindo o exemplo dele e o acampamento virou um desastre. Ficou velho, as cabanas ficaram quebradas e o acampamento ficou conhecido como o pior acampamento que existe, ao contrário do acampamento rival, o das Bandeirantes, que era o total oposto. Era organizado, limpo e todos seguiam as regras. Todos os episódios se passam em um ambiente caótico, onde todos os escoteiros se metem em aventuras esquisitas e precisam obedecer regras nada a ver. Tudo isso com humor bobinho e às vezes com quebras de quarta parede. Porém, existe um personagem específico que é bem intrigante e tem uma profundidade maior que os outros, e é justamente o chefe escoteiro Lumpus, o chefe do acampamento Ring. Lumpus é um alce rabugento e egocêntrico que fica extremamente furioso quando as coisas não funcionam do jeito que ele quer. Ele vem de uma linhagem de chefes de escoteiro e é daqueles personagens extremamente difíceis de lidar. Seus pais não davam amor pra ele, não diziam que o amavam, não demonstravam qualquer tipo de afeto e sequer iam visitar ele no acampamento. Então tudo isso contribuiu para ele ter uma personalidade amargurada que anseia por sucesso e validação. Uma das poucas felicidades na vida de Lumpus é arruinar a diversão dos escoteiros, chegando ao ponto de inventar regras absurdas só pra sacanear eles. Tipo proibir a diversão, expulsar alguém por coisas bobas e acabar criando regras aleatórias única e exclusivamente por estar irritado e para ter onde descontar as frustrações. Apesar dessa personalidade mais cruel, Lumpus não é muito inteligente e é bem infantil, além de esconder um segredo. Ele adora brincar de bonecas e tem uma coleção delas guardadas em seu armário, o que é bem contraditório no fim das contas. Lumpus odeia quase todo mundo, principalmente o pessoal da cabana Gelatina. Afinal, todos perderam o respeito por ele como chefe quando Laszlo chegou no acampamento tocando o terror. O ódio dele não é só direcionado à cabana Gelatina, mas também ao seu assistente, Slinkman. Slinkman, na verdade, é o responsável pelo acampamento, mas por causa da sua personalidade gentil, fiel e submissa, ele acaba sendo basicamente um mordomo de Lumpus, que apesar de considerar ele um amigo, faz de tudo para tornar a vida dele miserável só porque isso faz ele feliz. Slinkman acaba mudando um pouco de personalidade ao longo da série, se opondo cada vez mais contra o comportamento de Lumpus. Então, basicamente, a única pessoa capaz de intimidar Lumpus é o seu chefe, Hoo-Ha, que é um antagonista líder do acampamento, também sendo muito agressivo. A gente pode considerar Lumpus um personagem que tem uma personalidade chata e até um pouco cruel, mas que apesar disso é um fracasso na maioria das coisas que ele se propõe a fazer. E é aquele tipo de personagem antagonista que tá ali pra fazer a gente rir com as suas tentativas falhas de ser um líder imaculado e respeitado. Mas tem uma coisa em específico que mostra um outro lado dele que é um pouco mais sombrio do que parece. A gente acaba descobrindo isso no episódio Lumpus Last Stand, o último episódio da série.
Esse episódio é muito comentado por ser bem esquisito e destoar bastante com o resto da série, além de mostrar um lado de Lumpus que acabou sendo um plot twist totalmente inesperado. Nesse episódio, Lumpus estava de boa curtindo o clima na sua cadeira de praia enquanto o pessoal do acampamento apareceu de uma forma miserável. Eles estavam com suas roupas de escoteiro completamente imundas e tinham moscas voando ao redor deles, porque aparentemente as roupas deles não tinham sido lavadas o verão inteiro. Isso apenas por preguiça de Lumpus. Só que tinha um problema. Aquele seria o último dia para lavar as roupas e mesmo assim Lumpus não podia ligar menos e deu uma dica pro pessoal manter o mau cheiro longe. Era só levantar a camiseta que todo o fedor sairia dali. Só que ao demonstrar isso, o fedor dele literalmente explodiu os arredores que nem uma bomba. Não tinha mais como enrolar. Ele precisava lavar as roupas sem mais procrastinação. Então ele e o pessoal vão até a lavanderia da cidade e finalmente lavam todas as suas roupas pela primeira vez em muito tempo. Só que isso de alguma forma deixou Lumpus muito mal, porque ele provavelmente não queria ter que lavar suas roupas. Tanto que ele nem estava usando suas roupas de escoteiro, que estavam limpas. Ele estava basicamente de pijama, se é que a gente pode chamar assim, e ficou arrastando um saco de roupas limpas no chão como se aquilo tivesse sido a pior experiência da vida dele. Blinkman estava junto como um braço direito fiel que ele é, e tentou animar Lumpus dizendo que deixar as roupas limpas não era uma coisa tão ruim assim. E para provar isso, ele tirou uma meia dele do saco para vestir elas nele porque quem sabe assim ele não se sentiria melhor. Só que teve um problema, só tinha uma meia dele, a outra se perdeu na lavanderia. Slinkman coloca a meia no pé de Lumpus e por algum motivo ele ficou extremamente bravo e espancou o coitado do Slinkman a noite toda. Lumpus era tão contra o fato de ter que vestir roupas limpas que escreveu uma carta dizendo que ia sair dali e começaria a viver a sua vida na floresta sozinho. Só que enquanto escrevia essa carta, sem querer ele derrubou um pote de tinta que estava usando para escrever e essa tinta cai no pé dele, que estava sem meia. Essa tinta era da cor da meia que ele estava usando no outro pé. E ao ver isso ele percebeu uma coisa. Usar uma tinta pintando uma parte do seu corpo fazia parecer que ele estava usando uma roupa. Para ver se isso realmente daria certo, ele decidiu mostrar as suas meias para o pessoal do acampamento, só para ver se eles iriam notar a diferença ou não. E eles realmente não notaram. Burro! E é aí que ele percebeu que nunca mais precisaria usar roupas. Bem esquisito. O plano dele era basicamente ficar completamente nu e pintar as roupas nele com tinta para parecer que ele estava usando roupas quando na verdade não estava. Em uma manhã ele decide fazer isso e sai da sua cabana daquele jeito só para ver se alguém iria notar alguma diferença. Como se já não bastasse ter mostrado as meias, mas ok. Ninguém pareceu notar que tinha algo diferente. Só o Laszlo notou e achou que aquilo era um tipo diferente de material. E ao puxar o tecido, descobriu que na verdade aquilo ali era a pele do Lumpus. Não tinha nada ali. E isso obviamente chamou a atenção de todo mundo, o que fez com que ele quisesse mostrar como ele fez isso pro pessoal fazer a mesma coisa também, e todo mundo decidiu tirar as suas roupas e começaram a pintá-las em seus corpos. E tudo isso é absurdamente errado, porque pensem só, o acampamento é composto por crianças, e como se não bastasse Lumpus ter saído de sua casa nu para ver se alguém percebia isso, ele deu a ideia para crianças fazerem a mesma coisa. Bizarro. Pois bem, enquanto o pessoal estava pintando roupas em seus corpos, um policial que passava por ali acaba vendo essa cena e ficou em choque. Mas logo achou isso uma boa ideia e pediu para Lumpus pintar uma roupa para ele. Ele ficou muito feliz e decidiu ir até a cidade para espalhar para a população essa ideia que ele considerou inovadora, e nem um pouco bizarra por algum motivo. E logo a notícia se espalhou e todo mundo adorou a ideia, fazendo com que Lumpus fosse parar nas notícias com sua ideia inovadora, já que ninguém mais precisava ficar indo até a lavanderia toda hora e nem ficar gastando dinheiro com roupas novas. Logo todo mundo da cidade aderiu a essa nova moda e por conta disso economizaram muito tempo. O tempo que usariam lavando as roupas e assim conseguiram fazer muitas coisas inovadoras como uma máquina do tempo. Quando ativaram essa máquina do tempo, 2 alces verdes apareceram vindos do futuro e quando viram Lumpus começaram a venerar ele, dizendo que por causa dele ninguém mais precisou usar roupas durante 1000 anos. Lumpus foi tão adorado por conta disso que foi construída uma estátua dele para homenagear o seu feito. E dentro dela colocaram as roupas de 1000 anos atrás que foram abandonadas depois que todo mundo decidiu só pintar os seus corpos. Lumpus, sendo egocêntrico como sentiu o poder tomar conta dele e ficou cheio de si e maluco. Então ele começou a fazer um discurso sobre como ele é um gênio e isso escalonou tão rápido que o pessoal ficou assistindo aquilo com um certo desconforto e uma cara séria. Enquanto fazia esse discurso, uma tempestade começou a se aproximar e quando a chuva começou, a tinta do corpo do pessoal começou a sair, deixando todo mundo, incluindo Lumpus, totalmente nus. E esse acontecido obviamente mudou o futuro. Então, no presente, o que era antes uma estátua de Lumpus cheia de roupas antigas
dentro, virou só uma pilha de roupas que estavam apodrecendo há 1000 anos. Todo mundo ficou nu e não existiam mais roupas para serem vestidas, a não ser as roupas fedidas que estavam praticamente desintegrando. E isso deixou a população furiosa com Lumpus, e com razão. E meus amigos, é aqui que o plot twist que ninguém estava esperando acontece. Enquanto o povo cheio de ódio estava indo até Lumpus, do nada aparece um carro de polícia seguido de uma ambulância. E dentro do carro de polícia sai ninguém mais, ninguém menos do que Heifer Wolf. Heifer Wolf é o protagonista do desenho Rocko's Modern Life, que apesar de ser da Nickelodeon, também é criado por Joey Murray. Então a gente pode considerar isso como somente uma referência direta, mas é aí que vem a reviravolta. Ele está totalmente sem pelos e visivelmente mais velho do que o personagem que a gente conhece em Rocko's Modern Life. Ele aponta para Lumpus e diz para todo mundo que aquele era o alce que prendeu ele dentro do armário durante todo o verão, simplesmente para roubar o trabalho dele como chefe dos escoteiros. Todo mundo ficou em choque com essa revelação. A pessoa que todo mundo acreditava ser o verdadeiro chefe do lugar simplesmente roubou o posto de outra pessoa e ainda por cima manteve ela em cárcere esse tempo inteiro. Lumpus não se opôs a nada disso e só decidiu admitir tudo, o que fez com que ele fosse colocado em uma camisa de força e jogado dentro de uma ambulância enquanto dizia que era um gênio. Lumpus enlouqueceu completamente. Laszlo, sendo a criança otimista que é, deseja que Lumpus fique bem. Depois disso, basicamente, Laszlo diz que esse foi um verão muito legal e que estava ansioso pro verão do próximo ano. E meus amigos, é assim que termina o acampamento de Laszlo. Esse final foi considerado totalmente bizarro e destoante com o restante dos episódios da série. Muitas pessoas por aí acham que esse plot twist foi colocado ali aleatoriamente, para tampar um buraco de uma forma mais simples sem ter que pensar muito em um final diferente, porque simplesmente ninguém acha que faz sentido Lumpus ter roubado o posto de outro personagem, já que ele odiava o seu trabalho e já vinha de uma linhagem de chefes de escoteiro. Mas com toda a honestidade, faz um pouco de sentido sim esse final. Lumpus mostrou ser um péssimo chefe de escoteiros esse tempo todo. Nada ficava em ordem e ele não parecia ser alguém de total confiança. Ele sempre abusava do seu poder, até mesmo com seu assistente que ajudava ele de todas as formas possíveis, e sentia uma alegria genuína em ver o sofrimento das pessoas, além de querer ser o centro das atenções e deixar o seu poder o consumir. Minha teoria é de que por ele ter vindo de uma linhagem de escoteiros e não ter recebido o verdadeiro apoio de sua família, parece muito que ele falhou completamente nessa carreira. Não conseguiu esse posto e decidiu trancar o verdadeiro chefe para conseguir ter esse posto finalmente e liderar os escoteiros de uma forma perturbadora e ilegal, já que ele provavelmente não tinha licença para isso. O que é bem bizarro se a gente for parar para pensar, porque ele estava em cargo de criança sendo um impostor sem licença alguma para fazer isso, e tinha comportamentos bem questionáveis que ele já demonstrou ao longo da série, além do óbvio, que são as crueldades que ele costumava fazer. Em vários episódios ele já apareceu completamente nu, e só esse episódio em si tem uma vibe esquisitíssima, porque ele ficou nu com uma pintura no corpo e foi no meio do pessoal do acampamento só para ver se alguém notaria alguma diferença, e aproveitou isso como uma oportunidade de não usar mais roupas, e ainda por cima deu a ideia de crianças seguirem o mesmo exemplo dele. E não só isso, mas a cidade inteira. Parece muito que ele foi enlouquecendo aos poucos e quando viu que tudo foi por água abaixo, sua fama foi arruinada e desmascararam ele finalmente perdeu todas as estribeiras. Ficou completamente insano e foi preso provavelmente em um manicômio, devolvendo o posto para o verdadeiro chefe dos escoteiros. Claro que essa parte que eu acabei de falar não passa de uma teoria. Nada foi claramente explicado e são só coisas que juntando os pontos fazem bastante sentido. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. O meu nome é Estelmi e tchau!